Buenas, buenas, people tudo! Gabriela Maretti, professora de matemática, tô na área e vim falar de geometria espacial. Não falo de geometria espacial do espaço, não. Geometria espacial, que é aquela que trata dos sólidos geométricos, das figuras tridimensionais. A gente estuda um longo tempo aí do ensino fundamental a geometria plana, e é lá no ensino médio que a gente avança do plano para o espaço e começa a trabalhar os sólidos geométricos. Aqui no quadro a gente tem alguns deles, e o nosso intuito é falar de área e de volume, ok? Então, bora começar pelos prismas. Os prismas estão espalhados por todos os lugares. Característica principal dos prismas: duas faces paralelas, opostas e congruentes. Aqui eu optei por faces triangulares, mas eu poderia ter optado por qualquer outro tipo de polígono. Eu também fiz um prisma reto, que é aquele prisma em que as arestas laterais estão perpendiculares ao plano da base. Porém, esse prisma pode ser oblíquo, e sendo ele oblíquo, nada muda. Beleza? O que é importante que a gente saiba? Que essas bases são poligonais e congruentes, e que a distância entre elas define o que a gente chama de altura, ok? Assim sendo, como que a gente calcula a área total de um prisma? A gente vai fazer 2 vezes a área da base, seja essa base o polígono que for, mais a área lateral. Dessa maneira, a gente não consegue definir uma fórmula propriamente dita, porque a área é uma figura em aberto. Ela pode ser uma figura regular ou não. Ela pode ser um polígono cuja área a gente consegue representar rapidamente através de uma fórmula ou não. Então, as questões serão trabalhadas caso a caso. Nesse momento, você já está arrancando todos os fios de cabelo e se perguntando: meu Deus, eu vou ter que decorar todas as áreas de figuras planas? Não. Vocês vão perceber que os prismas mais recorrentes são os paralelepípedos, os cubos, e geralmente na base a gente vai ter um triângulo, um trapézio, não serão polígonos quaisquer. Então fiquem tranquilos, trabalhem aquelas áreas poligonais de geometria plana mais comuns, que se você souber todas essas áreas, você vai dar conta de calcular a área da base de um prisma qualquer, sendo esses prismas mais recorrentes com bases mais simples. A partir daí, área calculada. Lembrando que a área tem unidade de medida e a gente vai elevar ao quadrado a grandeza utilizada para as distâncias. Então, se aqui no cálculo da área você utilizou uma medida de altura em centímetros, você vai produzir uma área dada em centímetros quadrados. Lembrem-se disso também, das unidades de medida da área e do volume. Já o volume dos prismas vai ser dado pelo produto da área da base pela altura do prisma. Vou deixar aqui indicado que a altura do prisma nada mais é do que a distância entre as bases, tá? Beleza. Como eles são recorrentes, né, tanto o paralelepípedo como o cubo, vale a pena a gente decorar algumas formulinhas, uma coisa rápida. Quais são as fórmulas que você vai ter que decorar? Diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. O que é a diagonal de um paralelepípedo reto-retângulo? É o segmento de reta que vai de um vértice a outro de maneira oposta, ou seja, eles estão em faces opostas e de maneira oposta também em relação ao polígono da base. Acabei de traçar, por exemplo, a diagonal do paralelepípedo reto-retângulo. Como que se calcula? A gente vai fazer a raiz quadrada da soma dos quadrados das 3 dimensões desse paralelepípedo. Então, vai ser a ao quadrado, mais b ao quadrado, mais c ao quadrado, tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Joia? Para o cálculo da área total, como todas as faces serão retangulares, você vai fazer 2 vezes a face AB, mais 2 vezes a face BC, mais 2 vezes a face AC. Como 2 vai aparecer em todas essas somas de faces, eu vou colocar esse 2 em evidência, fazendo 2 vezes o produto das faces AB, BC e AC, tudo isso somadão. Joia? E o volume é o produto das 3 dimensões, ou seja, A vezes B vezes C. Um cubo ou um hexaedro regular nada mais é do que um paralelepípedo reto-retângulo. Só que ao invés de A, B e C, as dimensões são todas iguais, todas elas valem A. Então, como que vai ficar a diagonal? A diagonal vai ficar aresta, raiz de 3. Como que vai ficar a área total?
6 arestas ao quadrado. E como que vai ficar o volume finalmente? O volume vai ser aresta ao cubo. Lembrando que esta é a maior recorrência. Os paralelepípedos de retângulo e os cubos. Aqui eu tenho uma pirâmide. Para o cálculo da pirâmide, a gente também vai fazer cálculo de áreas de face. Lembrando, vou voltar aqui uma fita um pouquinho. O que é uma pirâmide? É um sólido geométrico que tem um polígono qualquer na base. Pode ser triângulo, como aqui eu escolhi aqui, mas pode ser qualquer outro, quadrilátero, pentágono, seja lá como for. De modo que você vai selecionar um ponto fora desse plano, onde mora o polígono, e vai levar todos os pontos do polígono até lá. Essa é a composição de uma pirâmide. Então, visualmente, o que eu vejo quando eu olho para uma pirâmide? Eu vejo um polígono qualquer na base, onde ela está apoiada, e na lateral eu vejo triângulos. Então, o que vai ser a área total? A área total vai ser o somatório da área da base com a área lateral. De novo, a gente não consegue definir uma fórmula, porque essa base pode variar. O volume da pirâmide. O volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Se você observar, é exatamente 1/3 do volume de um prisma. Isso não é coincidência, é demonstrável e a matemática faz isso muito bem. Uma pirâmide que nos interessa saber, tal qual o cubo para os prismas, é o tetraedro regular, que é essa pirâmide que tem todas as arestas congruentes. Eu optei por desenhá-la aqui para que vocês percebam esse tipo, né? Essa característica dessa figura. E aí sim a gente consegue definir fórmulas. Como que a gente vai definir as fórmulas? A área total vai ser aresta ao quadrado, raiz de 3. E o volume vai ser aresta ao cubo, raiz de 2 sobre 12. De novo, fórmulas demonstráveis, a gente vai poupar essa demonstração por aqui. Cilindro. Gosto de dizer que o cilindro é tipo o prisma, só que com a base circular. Ou seja, tem a mesma composição, né? Tem a mesma cara, só que ao invés de ter polígonos nessas bases que são paralelas e congruentes, a gente tem círculos, certo? Sendo assim, a gente aqui pode calcular a área total, porque eu sei calcular a área de um círculo. Πr ao quadrado. Só que são duas delas. Então vai ficar 2πr ao quadrado. Só que a gente tem que juntar a área lateral, que é 2πr vezes h, né? Que é a área da base, base vezes altura. Meu Deus, quantas letras, até eu me embananei. Bora decorar a fórmula? Como que vai ficar a fórmula? Vai ficar 2πr, r mais h. E o volume, de novo, área da base vezes altura. Então vai ser πr ao quadrado vezes h. Fórmulas e mais fórmulas. Geometria plana e espacial tem muitas fórmulas, mas elas todas vão internalizando no nosso coração à medida que a gente faz bastante exercícios. Já já eu vou te dizer onde que tu vai encontrar esses exercícios. Área total do cone. A área total do cone, a gente tem fórmula também e a gente pode calcular através... Eu acho que eu fiz uma besteirinha aqui, hein? Deixa eu ver se eu fiz certo. Vou conferir aqui, cidadinho, vamos conferir. Cilindro, 2πr... Ah, não, tá certinho, nem dei mole. Então, vamos lá, área total do cone. Área da base mais a área lateral. A área da base, πr ao quadrado, a área lateral, πrg. Então, a área total vai ser πr vezes r mais g. É uma correria que a gente vive nessa vida, a gente fica até confuso. E o volume? Como que calcula o volume do cone? 1/3 do volume do cilindro. Ou seja, 1/3 de πr ao quadrado h. Para fechar o pacote, embrulhar e mandar, bora falar da esfera. O que é a esfera? Vou até fazer um brilhinho aqui para você perceber a tridimensionalidade da esfera. A esfera é esse sólido de revolução que a gente obtém através da rotação de um semicírculo ao redor de um eixo que contém o seu diâmetro. Dá para calcular a área total e volume? Super dá. A área total vai ser igual a 4πr2. Volume, 4/3, não é 43, né? 4/3 de πr3. Gente, muitas fórmulas. Eu vou sair, vocês vão dar o print e eu vou trazer a dica de ouro. Dole 1, dole 2, dole 3... Dica de ouro, dica de ouro. As questões de geometria espacial aparecem com muita frequência, muita mesmo. Aparece tudo isso de uma vez? Não, recorrências. Quais são as recorrências? As recorrências são os paralelepípedos e os cubos, então é importante que você conheça essas fórmulas. E o tetraedro regular. Além disso, aparece o cilindro? Aparece. Geralmente oscila. Ano após ano a gente fica um ano aparecendo cilindro, um ano aparecendo esfera. Então eu sugiro que vocês
foquem nas questões envolvendo esses sólidos que a gente está vendo aqui, mas mais especificamente, no caso dos prismas, os paralelepípedos, no caso da pirâmide, o tetraedro regular, no caso do cilindro, a gente tem fórmula e isso garante aí uma facilidade, no caso do cone, a gente também vai investir nas fórmulas e no caso da esfera, as fórmulas também são importantes, ou seja, faça muitos exercícios. Essa é a chave do sucesso. Onde que você vai encontrar esses exercícios? Você vai encontrar esses exercícios na nossa apostila Direto ao Ponto. E o que é Direto ao Ponto? Uma coleção de questões de Enem, não só questões, mas também gabaritos, onde você pode olhar com comentários se você está caminhando por um belo caminho ou se você acabou pegando um caminho equivocado. E aí você pode reconduzir a rota. A gente está contigo até o final. Não abandona a gente. Reta final de Enem, bora treinar, notão na nuca. Quero ver vocês deslanchando. Beijo, beijo. Até a próxima.